Polícia Militar realiza apreensão de crack no bairro do Santa Rosa, aqui em Campina. A gente vai falar sobre o Enem e a preparação dos candidatos para o segundo dia de prova. ISEA realiza campanha de prevenção à prematuridade. E ainda, Lene Correia vai tomar posse como presidente do Campinense. Hoje é quarta-feira, 8 de novembro de 2023. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que a Polícia Militar apreendeu 232 pedras de crack já preparada para comercialização aqui em Campina Grande. Foram apreendidas 232 pedras de crack já preparadas para comercialização e uma quantia um pouco maior que ainda seria dividida. Além de balanças de precisão, centenas de pinos, um revólver e munições. O material foi apreendido durante rondas realizadas por uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar no bairro do Santa Rosa. Nosso ponto, ele conseguiu visualizar o indivíduo com uma arma na cintura. Ele empreendeu fuga de imediato ao visualizar a guarnição. Desembarcamos, fizemos acompanhamento tático. E o indivíduo conseguiu pular uma cerca, pulamos atrás, entrou numa residência abandonada, fizemos a varredura. Não conseguimos encontrar o indivíduo de imediato, fizemos a varredura e tal. Aí conseguiu pular o muro, mas no local deixou armas, drogas, munições, balança de precisão e tudo mais. No início da tarde, a Força Tática, também do 2º Batalhão, prendeu um homem comercializando drogas no bairro Jardim Borborema. Com ele estavam porções de maconha, dinheiro e um revólver. 2 homens que, segundo a PM, são compradores, também foram conduzidos à central de polícia. E olha só, vocês lembram do ônibus que foi incendiado em julho no bairro do Padre Zé, lá em João Pessoa, que o motorista acabou morrendo? Pois é, a polícia convocou uma coletiva para falar sobre os desdobramentos desse caso. A delegacia, aqui a Polícia Civil da Paraíba, ela concluiu o inquérito, sobre esse crime. E aí a gente vai trazer as informações agora com o delegado responsável por essas investigações. O delegado Vitor Melo está aqui ao meu lado. Delegado, quando a gente fala sobre esse crime, é impossível que as pessoas não se lembrem o quanto chocou o nosso estado, chocou a Paraíba. Eram ali pessoas, na verdade, inocentes, que acabaram sendo vítimas. A gente consegue dizer de quê, doutor? É uma briga ali realmente pelo tráfico, pelo comando do tráfico? Que informação a gente pode trazer para quem está em casa sobre o desfecho disso tudo? Isso, a gente não foi só a Polícia Civil, foi a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que ela é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal Estadual e Federal e Polícia Rodoviária Federal. Ontem a gente fez o indiciamento do último suspeito, um total de 7. Os outros 6 que tinham sido indiciados, eles já tinham sido denunciados pelo Ministério Público, e aí ressaltar a grande parceria e a grande ajuda do GAECO, do Ministério Público, nessa ação. E é isso, foi constatado de forma bem clara de que a motivação foi essa, foi uma guerra entre 2 grupos rivais, um grupo da região do bairro Mutirão, em Bahia, Maré Dreasa e Jardim Aeroporto, que quis fazer esse ataque na região do Padre Zé, que supostamente seria dominado por um outro grupo rival. De maneira bem cruel, bárbara, tanto que os indiciamentos foram por crimes de tortura também, porque ficou comprovado que as vítimas suplicavam para descer do ônibus e eles não permitiram. O motorista tentou abrir a porta para que elas descessem e foi agredido com coronhadas. E que não vitimou principalmente essas pessoas, mas a população inteira saiu vítima disso aí. E fica o recado para qualquer grupo criminoso que tente fazer qualquer tipo de ação semelhante aqui na Paraíba, que as polícias, elas são vigilantes e estão sempre aí combatendo esse tipo de atitude. Quando a gente fala, delegado, em relação aos indiciados, no total foram 7 indiciados. Quem seriam essas pessoas, só para que a gente entenda? 7 indiciados, todos desses bairros que eu citei, de Bahia. Eles são 2 mandantes, um é tido como líder da comunidade, o líder criminoso, envolvido com tráfico, já era foragido por outros crimes e agora está com mandado de prisão desse inquérito também. Outro mandante, que seria o gerente dele no bairro, e 5 executores, sendo eles o motorista que se disse motorista alternativo que levou os criminosos até o local, que ficou comprovado que ele não fez só isso, ele sabia do que ia ser feito, ele não só deixou os criminosos lá, como ficou em um determinado ponto do bairro Padre Zé de olheiro, vendo se passava alguma viatura da Polícia Militar. 2 executores que subiram no ônibus, um com a incumbência de
derramar a gasolina e ir até a fuga, e o outro de render o motorista, que foi ele que deu as coronhadas no motorista. 2, para dar a fuga em motos, ficaram em motos em pontos estratégicos, que deram a fuga para esses 2 que subiram no ônibus. Então, nesse total, a gente tem hoje 3 presos, 1 foi morto, entre eles mesmo, em guerra de facção, e 3 foragidos. Desses que a gente já entendeu que são indiciados, delegado, alguns deles já se encontravam presos, de repente tinham ordem dentro da prisão? Não, nesse caso não. A gente tem esse líder dessa facção que ele já foi preso, encontra-se foragido. Ele saiu em uma liberdade provisória e quebrou o regime e hoje está em local incerto. Olha, o Diário Oficial do Estado de hoje apontou a obrigatoriedade de entidades filantrópicas ou beneficentes que recebem recursos financeiros do governo da Paraíba a prestar contas de gastos. Daniela Pimentel traz os detalhes. Dessana, a lei foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira e prevê a obrigatoriedade de entidades filantrópicas ou beneficentes que recebem recursos do governo do Estado a prestarem contas. As entidades vão precisar prestar contas com valores recebidos, plano de trabalho, órgão ou entidade transferidora, comprovantes de como foram empregados os recursos, empresas que forneceram bens ou materiais, além dos registros contábeis. Caso a lei seja descumprida, a entidade terá a restrição de transferência voluntária de recursos públicos. O controle da prestação de contas ficará por conta do Tribunal de Contas do Estado. Daniela Pimentel para o Borborema Notícias. A seguir, Maternidade do ISE realiza campanha de prevenção à prematuridade. E ainda, candidatos do Enem se preparam para o segundo dia de provas do exame. A gente volta falando que a Maternidade do ISE está realizando uma campanha de prevenção à prematuridade, que é considerada um problema de saúde pública. Ângela é hipertensa crônica, por isso, a gestação do terceiro filho foi cercada de cuidados. Mesmo assim, na 35ª semana, ela precisou realizar o parto. Mateus nasceu prematuro, com 1,720 kg. Foi uma surpresa, porque toda mãe aguarda que chegue às 40 semanas, né? E aí, quando a médica falou que era para tirar com 35 semanas, então foi um choque para mim, porque prematuro já fica aquele pensamento na mãe, né? E aí, como é que vai ser? Então foi bem difícil. Já são 24 dias de muita luta aqui dentro do hospital. Sim, 24 dias de luta, assim, nem tanto o bebê, mas a mãe, né? Porque passou por um processo muito difícil, mas na questão dele são uns dias bem difíceis. São considerados prematuros bebês nascidos abaixo de 37 semanas, sendo o prematuro extremo entre 24 e 30 semanas. A prematuridade gera riscos aumentados de doenças e morte devido ao desenvolvimento incompleto de órgãos e de sua maior suscetibilidade a infecções. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, em 2010, 12% dos bebês nascidos no Brasil eram prematuros. Esse número diminuiu para 11,1% em 2020, 10 anos depois. Mas mesmo assim ainda é considerado muito alto. É o dobro, por exemplo, dos nascidos prematuros da Europa. Por isso, a prevenção e o cuidado com o pré-natal são os caminhos essenciais para a queda nesses números. O que pode prevenir é principalmente o planejamento familiar, pré-natal adequado, com todas as consultas, exames, segmentos, e principalmente cuidar das doenças preveníveis, como a hipertensão, como o diabetes, que hoje, para a gente aqui, é uma das maiores causas da prematuridade. Sendo referência em cuidados com prematuros, a maternidade Dr. Eupídio de Almeida, no ISEA, tem um alto índice de partos precoces. Mas os avanços tecnológicos, em especial nas últimas 2 décadas, proporcionam um aumento da sobrevida e muita comemoração. O índice de nascimento aqui de prematuros no ISEA é bem superior do que a média, então gira em torno de 17%, 18%,
Isso por conta dessa triagem, né? Porque todas as gravidez de alto risco vêm para o ISEA. Então, a nossa experiência com prematuro é muito grande. Temos as nossas dificuldades, mas a gente tem muita coisa a comemorar, porque há um certo tempo atrás, crianças de 500 gramas para a gente era praticamente inviável, e hoje em dia a gente vê as crianças cada vez com menos peso e menos idade gestacional, conseguindo sair da UTI com menos sequelas, que isso é importante, do que era antes. Após o nascimento, os bebês recebem cuidados individualizados, que ajudam no desenvolvimento. Só se tira um prematuro, caso eu digo por cesariana, porque quando é por parto natural a gente não tem o que fazer. No caso das cesarianas, é para evitar um dano maior à vida da mãe ou à da criança. Então, a maior parte do tempo que ele permanecer lá é melhor. Então, quando ele nasce, a depender da idade gestacional, então tem aqueles prematuros extremos, em torno de, geralmente a partir de 33 semanas, 32, que esses a gente obrigatoriamente vai ter que levar para uma UTI NEO. Aqueles maiorzinhos, em torno de 34, 35, 36 semanas, podem ir para uma semi-intensiva, uma U5, e alguns até vão direto para o alojamento junto com a mãe. Vai depender do quadro clínico da criança. A pediatra lembra que mesmo com toda a tecnologia, nada substitui o leite materno e o contato pele a pele com os pais. A gente considera hoje o leite materno o diferencial da evolução dos prematuros extremos. Então, através do leite materno, o bebê está sendo vacinado pela primeira vez, está sendo nutrido de forma adequada pela primeira vez, evita complicações severas. A criança que o prematuro, que toma o leite da própria mãe, a evolução vai ser diferente. Matheus é prova disso. São 24 dias internados, sendo 10 no setor de Canguru. Falta pouco para ele ir para casa, mas diariamente a mãe celebra uma nova conquista. Todo dia uma vitória. Todo dia uma conquista e, como eu sempre falo para as meninas, né, é um dia após o outro. Olha, acontece amanhã aqui em Campina Grande uma feira de empregabilidade. Uma ótima oportunidade para quem busca uma vaga no mercado de trabalho. A gente está oferecendo hoje mais de 150 vagas, distribuídas em vagas efetivas, estágios, jovens aprendizes também. E a gente hoje está trazendo aí um leque de mais ou menos 20 empresas para dentro da nossa instituição, onde vai acontecer processo seletivo já automaticamente, as pessoas já vão sair daqui selecionadas para começar. Agora no final do ano, onde o mercado aquece, onde a gente sabe que todo mundo precisa aí de uma oportunidade, enquanto instituição de ensino, nós também estamos abrindo a oportunidade aí para o público em si, não só para os nossos alunos. Como participar dessa feira? A gente tem um link de inscrição, tá certo? Que está no nosso Instagram, em algumas plataformas da cidade também. A partir de 9 horas da manhã, se você não conseguir fazer pelo link, você pode se dirigir até aqui a nossa unidade. A gente fica aqui próximo ao Mercado Carrefour, de frente ao Açude Velho, a partir de 9 até as 2 horas da tarde, trazendo aí vários currículos na mão, porque a gente vai ter, como bem informado, outras empresas aqui para receber esses currículos. E aí basta trazer o currículo, precisa trazer outro documento? Não, a priori não. Os currículos, algumas empresas vão fazer processo seletivo de imediato, provas online já, a gente vai disponibilizar aqui computadores para que todo mundo venha fazer essas provas e os currículos em mão. Como a gente tem aí uma média de 10, 15 empresas, a gente recomenda que pelo menos uns 10, 15 currículos também para que o pessoal traga. E aí diz qual é a rede social para o pessoal ter acesso a esse link de inscrição. Tá. No Instagram da nossa escola, Grau Técnico Campina Grande, e o evento vai acontecer aqui no Grau Técnico, tá certo? Em frente ao Açude Velho. A gente conta com a presença e a participação de todos vocês. E agora a gente fala do Enem 2023. Os candidatos já estão se preparando para o segundo dia de provas do exame. No próximo domingo, as questões serão de matemática e ciências da natureza, incluindo física, química e biologia. Ao todo, são 90 questões objetivas que precisam ser resolvidas em um tempo de 5 horas. Para isso, Maria Fernanda, que está tentando cursar medicina, está aproveitando a fase final para revisar as matérias com a resolução de questões. O primeiro dia eu gostei bastante, eu fiquei um pouquinho nervosa e achei um pouquinho mais complicada a parte de linguagens por causa da extensão dos textos, mas no geral eu achei uma prova boa.
Para o segundo dia, eu estou bastante nervosa, porque é o dia que eu tenho mais dificuldade, mas, assim, estou resolvendo questões e desacelerando, né? Porque a gente vinha num ritmo muito frenético desde o início do ano, e agora que está chegando na reta final, a gente precisa dar uma desacelerada para chegar no dia e estar com o coração mais tranquilo. Então, a gente está aqui resolvendo questões sempre, todos os dias, com os professores, tirando dúvidas. O professor de biologia desse cursinho destaca os assuntos mais explorados na prova. Nesses dias que antecedem o segundo dia de prova, a gente sempre tenta trabalhar as questões de ecologia, que são mais recorrentes na prova do Enem, parte de engenharia genética, né, focando na edição de DNA, parte de recombinação gênica, transgênicos, certo? São focos que a gente tenta direcionar o aluno para essa prova de ciências da natureza. Que dicas que o senhor dá? Muita gente opta por fazer revisão, outros preferem dar mais uma relaxada. Que dicas que o senhor dá nessa fase? Bom, nessa reta final, eu aconselho dar uma olhadinha em problemas ambientais, né, aquela parte de bioacumulação, magnificação trófica, impactos ambientais. A parte de ecologia é uma prova muito frequente e assunto muito recorrente na prova do Enem. Nesse outro cursinho da UEPB, a revisão final teve como foco a disciplina de matemática. Valéria está fazendo o Enem pela segunda vez e está confiante para domingo. O primeiro dia foi mais tranquilo, né? Por ser da área de humanas, realmente a gente espera que seja mais. E o segundo, a expectativa está grande, né? E para quem acha que não foi tão bem no último domingo, o professor Faustino deixa um recado. Mesmo se por acaso algum aluno achou que tenha saído mal, ou mais ou menos nas provas anteriores, mas é bom lembrar que a prova do Enem é todo o conjunto, não é uma prova só que vai reprovar ou aprovar você, é o conjunto das notas. Então, nada de desanimar, né? Muito pelo contrário, tem que buscar mais força, mais vontade para enfrentar essa segunda etapa das provas do Enem no próximo domingo. A seguir, Lênin Correia vai tomar posse como presidente do Campinense após decisão judicial. E a gente volta falando de esportes. O Campinense vai ter um novo presidente. Lênin Correia falou sobre a decisão da Justiça de dar posse a ele como presidente do clube. Recebi uma certa tranquilidade, tá certo? Nós já sabíamos que essa decisão ela poderia estar acontecendo a qualquer instante, a qualquer momento. Haja visto que a lisura do processo, a gente vocês já sabem, né? Todo o trâmite. A gente recorreu ao TJ, o TJ tem um parecer favorável, entendeu? E obrigou aqueles sócios que realmente estavam aptos a voltar a participar da eleição. A eleição complementar foi feita, nós ganhamos a eleição, no geral, computando os votos. Ainda assim, o clube não quis reconhecer, tá certo? Alegando que estava sob júdice a eleição, de forma alguma. De toda forma, nós entramos com a liminar mediante o abandono que estava a instituição, o clube, né? Totalmente abandonado, com luz em atraso, conta de luz em atraso, funcionários em atraso, o patrimônio sendo depedrado, sem nenhum tipo de manutenção, enfim. Então, isso aí forçou realmente a nossa liminar para que a gente viesse de forma imediata estar assumindo o clube. Quanto à questão do planejamento, realmente a gente teve que fazer uma modificação no planejamento que nós tínhamos há 60 dias atrás. Mediante a todo esse imbróglio, nós tivemos que modificar, tá certo? Dar mais serenidade, dar mais qualidade aquilo que a gente tinha planejado anteriormente, né? Mediante a questão do tempo, o prazo que nós perdemos, tivemos que modificar, fazer um planejamento com mais qualidade, enfim. De toda forma, queria agradecer, tá certo, a todos vocês, pedir desculpa por algum momento eu fui destemperado, mas isso faz parte, a eleição é complicado, né? Agora a gente vai trabalhar, acabei de sair da academia aqui, a gente vai trabalhar, nós iremos sim fazer
a gente vai acordar o gigante, né? O gigante vai acordar com raiva. De toda forma, queria agradecer a todo mundo, tá certo? A imprensa, a torcida, os sócios remidos do clube, que na verdade foi quem nos deu essa grande vitória, né? Porque a votação expressiva que nós tivemos em sócios remidos foi um negócio surreal. E sem esquecer também dos 19 sócios patrimoniais raposeiros que se acharam realmente num prejuízo, né? Do que foi realmente foi causado para eles em si, como pessoas, como sócios do clube. A instituição também foi penalizada por conta disso. Olha, você vai conhecer agora a história de superação de um homem aqui em Campina Grande que não deixou de praticar esportes, mesmo se tornando cadeirante. Foi na cadeira de rodas que Fábio, que é portador de deficiência, começou a praticar corrida de rua 10 anos atrás. Eu comecei a correr numa cadeira de rodas e tinha na faixa de uns 15 cadeirantes. Hoje só tem eu e outra pessoa aqui de Campina Grande que corre também. Mas agora só eu que estou participando quase todas as corridas aqui em Campina Grande. Inclusive faz quase um mês que eu fui correr em João Pessoa, tinha 5 cadeirantes, 4 de João Pessoa e eu de Campina Grande. Tem a premiação de troféu, de medalhas, é muito bom. Para a prática do esporte, ele usa handbike. E é a força dos braços que leva Fábio a voar pelas ruas da cidade. Diariamente, ele faz de 5 a 10 quilômetros. Nas competições, o desafio é sempre superar seus próprios limites. Logo, logo eu estou participando em outras competições que vai vir daqui para o final do ano. E eu quero convocar, né, os cadeirantes de Campina Grande para a gente estar participando, para a gente estar junto. Eu não deixo porque é saúde que eu ganho. Não importa premiações se tiver, o importa é que eu estou ganhando muita saúde. E o Borborema Notícias fica por aqui. Uma excelente noite para você e até amanhã.